Essência divina, luz criadora. Deus, Deus, Deus. Irmãos, estamos de volta para darmos continuidade ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Na última postagem, nós paramos no capítulo 7, no número 3. Então vamos dar continuidade então. E o subtítulo vem dizendo: quem se elevar será rebaixado. Abre aspas. Naquela hora, chegaram-se a Jesus os seus discípulos, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando um menino, o pôs no meio deles e disse: na verdade vos digo que, se não vos fizerdes como meninos, não entrareis no reino dos céus. Todo aquele, pois, que se humilhar e se fizer pequeno, como este menino, esse será o maior no reino dos céus. E o que receber em meu nome um menino como este, a mim é que recebe. Mateus 18, 1, 5. Número 4. Abre aspas. Então se chegou a ele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, adorando-o e pedindo-lhe alguma coisa. E ele lhe disse: que queres? Respondeu ela: dize a estes meus dois filhos que se assentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. E respondendo Jesus disse: não sabeis o que pedes. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber? Disseram-lhes eles: podemos. Ele lhes disse: é verdade que haveis de beber no meu cálice, mas, pelo que toca a terdes assento à minha direita ou à minha esquerda, não me pertence a mim conceder-vos, mas isso só é para aqueles a quem meu Pai o tem preparado. E quando os 10 ouviram isso, indignaram-se contra os dois irmãos. Mas Jesus os chamou a si e lhes disse: sabeis que os príncipes das nações dominam os vassalos, e que os maiores exercitam sobre eles o seu poder. Não será assim entre vós, mas aquele que quiser ser o maior, esse seja o vosso servidor. E o que entre vós quiser ser o primeiro, seja o vosso escravo. Assim como o Filho do Homem, que não vem para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em redenção de muitos. Mateus 20, 28. Abre aspas, número 5. E aconteceu que, entrando Jesus num sábado em casa de uns principais fariseus, a tomar a sua refeição, ainda eles estavam ali observando. E notando como os convidados escolheram os primeiros assentos à mesa, propôs-lhes esta parábola: quando fores convidado a alguma boda, não te assentes no primeiro lugar, porque pode ser que esteja ali outra pessoa, mais autorizada que tu, convidada pelo dono da casa, e que, vindo este, que te convidou a ti e a ele, te diga: dá o teu lugar a este, e tu, envergonhado, vá buscar o último lugar. Mas quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que, quando vier o que te convidou, te diga: amigo,
senta-te mais para cima. Servir-te-á isso então de glória na presença dos que estiverem juntamente sentados à mesa. Porque todo o que se exalta será humilhado, e todo o que se humilha será exaltado. Lucas 19, 1, 7, 11. Número 6. Estas máximas são consequência do princípio de humildade, que Jesus põe incessantemente como condição essencial da felicidade prometida aos eleitos do Senhor, nas seguintes palavras: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele toma um menino como exemplo da simplicidade de coração e diz: todo aquele, pois, que se fizer pequeno como este menino, será o maior no reino dos céus. Ou seja, aquele que não tiver pretensões à superioridade ou à infalibilidade. O mesmo pensamento fundamental se encontra nessa outra máxima: aquele que quiser ser o maior, seja o que vos sirva. E ainda nesta: porque quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. O Espiritismo vem confirmar a teoria pelo exemplo, ao mostrar que os grandes do mundo dos espíritos são os que foram pequenos na terra, e que frequentemente são bem pequenos os que foram grandes e poderosos. É que os primeiros levaram consigo, ao morrer, aquilo que unicamente constitui a verdadeira grandeza no céu, e que nunca se perde, as virtudes, enquanto os outros tiveram de deixar aquilo que os fazia grandes na terra, e que não se pode levar: a fortuna, os títulos, a glória, a linhagem. Não tendo nada mais, chegam ao outro mundo desprovidos de tudo, como náufragos que tudo perderam até as roupas. Conservam apenas orgulho, que torna ainda mais humilhante a sua nova posição, porque veem acima deles, e resplandecentes de glória, aqueles que espezinharam na terra. O Espiritismo nos mostra outra aplicação desse princípio nas encarnações sucessivas, onde aqueles que mais se elevaram numa existência são rebaixados até o último lugar na existência seguinte, se deixaram dominar pelo orgulho e pela ambição. Não procureis, pois, o primeiro lugar na terra, nem queirais sobrepor-vos aos outros, se não quiserdes ser obrigados a descer. Procurai, pelo contrário, o mais humilde e o mais modesto dos lugares, porque Deus saberá dar-vos um mais elevado no céu, se o merecerdes. Mistérios ocultos aos sábios e prudentes. Número 7. Abre aspas. Naquele tempo, respondendo disse Jesus: graça te dou a ti, Pai, Senhor do céu e da terra, porque esconde essas coisas aos sábios e prudentes, e as revelaste aos simples e pequeninos. Mateus 11, 25. Número 8. Pode parecer que Jesus renda graças a Deus por haver revelado essas coisas aos simples e pequeninos, que são os pobres de espírito, ocultando-as aos sábios e prudentes, mais aptos aparentemente, a compreendê-las. É que precisamos entender primeiro os humildes, os que se humilham diante de Deus e não se consideram superiores aos outros, e pelos segundos, os orgulhosos, envaidecidos com o seu saber mundano, que se julgam prudentes, pois que eles negam a Deus, tratando-o de igual para igual, quando não o rejeitam. Isso porque, na antiguidade, sábio era sinônimo de sabichão. Assim, Deus lhes deixa a busca dos segredos da terra e revela os do céu aos humildes, que se inclinam perante ele. Número 9. O mesmo acontece hoje com as grandes verdades reveladas pelo Espiritismo.
Certos incrédulos se admiram de que os espíritos se esforçam tão pouco para os convencer. É que eles se ocupam dos que buscam a luz com a boa fé e humildade, de preferência aos que se julgam possuir toda a luz e parecem pensar que Deus deveria ficar muito feliz de os conduzir a Ele, provando-lhes a sua existência. O poder de Deus se revela nas pequenas como nas grandes coisas. Ele não põe a luz sobre o alqueire, mas a derrama por toda parte. Cegos são os que não o veem. Deus não quer abrir-lhes os olhos à força, pois que eles gostam de os ter fechados. Chegará a sua vez, mas antes é necessário que sintam as angústias das trevas e reconheçam Deus, e não o acaso. E não o acaso, na mão que lhes fere o orgulho. Para vencer a incredulidade, Deus emprega os meios que lhe convém, segundo os indivíduos. Não é a incredulidade que lhe dá de prescrever o que deva fazer ou lhe vai dizer. Se quiserdes me convencer, é necessário que faça isto ou aquilo, neste momento ou naquele, porque este é o que me convém. Não se admirem, pois, os incrédulos, se Deus e os espíritos, que são os agentes de sua vontade, não se submetem às suas exigências. Pergunte o que diriam se o último dos seus servos lhes quisesse fazer imposições. Deus impõe condições, não se submete a elas. Ouve com bondade os que o procuram humildemente, e não os que se julgam mais do que ele. Número 10. Vamos parar por aqui, por causa do tempo, para darmos prosseguimento no próximo estudo, então, do número 10. Nós lemos aqui que ser humilde é ter a compreensão de que não somos superiores a ninguém, nem